Acabou o primeiro turno do Brasileirão? Quem sabe, né? Com esse calendário maluco que a gente tem, fica difícil dizer. Mas aqui vai uma análise não tão profissional e talvez não tão profunda sobre o primeiro turno de cada time do Campeonato Brasileiro de 2025. Fala pessoal do canal Flux Eleven, eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao nosso canal ainda em construção. Vai elaborar diversos temas de esporte convencional, preponderantemente futebol de campo masculino, mas a gente traz também Kings League, esporte eletrônico, principalmente o Counter-Strike, que é o que eu acompanho mais, né? Então clica no botão de like aí e se inscreve no canal para não perder muito conteúdo da hora que vai estar chegando aqui. Vamos rumo a 100 inscritos por aqui, né? Nossa primeira meta. Um disclaimer importante. Você pode ver aqui embaixo nos capítulos do vídeo e você escolher o capítulo, a parte correspondente do time que você quer ver eu analisando aqui no primeiro turno. Se você não quiser ver o vídeo inteiro sobre cada um dos times, é só você ver aqui. Tá com os nomes de cada time separadinho, já bonitinho no tempo certo do vídeo. E mais uma informação, um critério importante que eu vou trazer aqui. É a expectativa versus a realidade. Então, porque senão, por exemplo, eu pego o Flamengo que é líder, coloco em excelente, eu pego o Sport que é lanterna, coloco em só um milagre e vou seguindo a ordem, né, do campeonato. Aí não faz muito sentido fazer uma tier list, né? Então, eu vou tentar utilizar a expectativa versus a realidade. O que se esperava desse time antes do Campeonato Brasileiro e o que esse time tá apresentando na temporada no Campeonato Brasileiro. Esquece Libertadores, esquece Copa do Brasil, Sul-Americana, Estadual. A gente vai trazer só a Série A do Brasileirão, conforme expectativa e realidade, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para nossa tier list, onde a gente vai elencar o primeiro turno. Lembrando, isso é uma análise só do primeiro turno. Esse vídeo está sendo gravado dia 14 de agosto. Então, enfim, alguns times já completaram 19 jogos, outros não. Aquela bagunça que a gente conhece do nosso calendário, né? Nossa querida CBF, que aparentemente vai melhorar, a gente não sabe, né? Mas vamos acreditar numa melhora aí, né? Vamos presumir sempre que dias melhores virão. Com isso, temos aqui os nossos 20 times. E a gente vai ver um a um. Eu vou seguir essa ordem aqui que tá na tier list mesmo e ver qual se encaixa. Lembrando mais uma vez, o Brasileirão, primeiro turno de cada time. O primeiro turno não significa que a campanha no geral, ou é o ano desse time, ou enfim, ou o tamanho desse time, né? Muita gente pode acabar interpretando errado. Não, é só o primeiro turno de cada um desses times, ou pelo menos o primeiro turno, vamos dizer assim, a primeira parte do Brasileirão até o dia 14 de agosto de 2025. Talvez esse vídeo vai estar saindo hoje mesmo, dia 14 ou dia 15. Eu não sei quando você está assistindo, às vezes você está assistindo já acabou o campeonato, né? Então, enfim, é até bom para fazer aquele comparativo, né? Caramba, o cara falou aqui que no final do primeiro turno que meu time tava fazendo uma campanha que era só um milagre e de repente meu time acabou, sei lá, campeão brasileiro, né? Aí você vem aqui e joga na minha cara porque é isso que engenheiro de obra pronta faz. Com isso, vamos lá. Vamos começar aqui na ordem que tá a nossa tier list. A gente começa com o Bahia. Bahia do Grupo City. O primeiro turno do Bahia. O Bahia tá em quarto na tabela. Disputou 17 jogos, olha aí, não sequer encerrou seu primeiro turno, né? Mas fez 30 pontos, o Bahia tá no G4, né? Tá em quarto colocado. Eu vou tentar deixar a tabela. Eu tenho que lembrar de fazer isso na edição, deixar a tabela aqui do lado, que aí vocês vão visualizando a tabela e a gente vai ter uma noção. Em quarto colocado, com 30 pontos, são 8 vitórias em 17 jogos. A gente pode pensar até que poderia ter rendido melhor em alguns desses jogos, muitos altos e baixos, mas o Bahia vem fazendo uma campanha muito sólida, muitos bons jogos e é pouco falado. Eu acho que o Bahia é pouco falado. Eu vou colocar o primeiro turno do Bahia como muito bom, porque, beleza, tem um investimento alto, tem um Grupo City, mas o Bahia é uma instituição, é um clube que agora está se colocando nesse patamar de G4. Então não é excelente por isso, porque excelente seria se o Bahia fosse líder, ou tivesse ali, né, mais próximo ainda da liderança. São 10 pontos pro Flamengo, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Bahia não tem esse degrau a mais ainda. O Bahia se coloca nessa posição de
de G4 e eu acho que é muito bom. Seria aceitável se tivesse ali num G6, até em sétimo, brigando ali, mas acho que um G4 é um primeiro turno muito bom. Poderia ser melhor, poderia ser excelente, mas muito bom, é muito bom, não tenho o que reclamar. Com isso, vamos pro Vitória. O Vitória, no primeiro turno, são 19 jogos, o Vitória completou o primeiro turno, 18 pontos. É um número de pontos menor do que o número de jogos. Isso é um aproveitamento de time rebaixado. São 3 vitórias. É muito complicado a gente analisar o Vitória. Eu não posso dizer que é só um milagre, mas eu acho que começa um desespero. Não é um desespero total ainda, mas é aquele sinal de alerta assim já piscando na tela, sabe? O Vitória começou um campeonato, a gente vislumbrando acho que o Vitória não cai. Mas eu acho que tava fazendo bons jogos ou alguns bons resultados, mas parou por aí. De repente esse time caiu muito de produção. Não, vou ser sincero aqui, eu não acompanho todos os jogos de todos os times do Brasileirão, então aqui é meio que uma perspectiva geral, né? O Vitória se imaginava talvez ali brigando contra o rebaixamento, mas eu acho que o Vitória deveria estar numa condição um pouco mais tranquila. O Vitória preocupa bastante, e se esse time não virar uma chave logo, vai correr um risco muito sério de rebaixamento no segundo turno. Vamos pro Galo, Clube Atlético Mineiro, 10º colocado, são 17 jogos, então ainda também não completou o primeiro turno, né? É sempre difícil analisar. São 24 pontos, 6 vitórias em 17 jogos. É um primeiro turno abaixo, não é desespero, porque o Atlético não tá assim beirando exatamente a zona de rebaixamento. Eu acho que o rebaixamento não é uma pauta assim muito forte dentro do Galo, mas é um clube que, enfim, várias questões, né? Toda aquela questão trabalhista e jogador notificando extrajudicialmente e judicialmente o clube. Parece ter bagunçado um pouco o ambiente. Ao menos eu achei que fosse bagunçar até que mais, mas de repente eles eliminaram o Flamengo da Copa do Brasil logo depois, né? Fizeram um bom jogo contra o Flamengo também no Campeonato Brasileiro. Mereciam um resultado melhor. Mas é uma instituição que já se colocou num patamar de brigar por coisas maiores, de brigar por Libertadores ou por título. E o Atlético em 10º é um resultado muito abaixo do que se esperava, né? É uma instituição, um clube. Se você for olhar jogador a jogador, é um time que, assim, você falar que o Atlético Mineiro não tem um time pra brigar por título brasileiro, né? Pode até ser que não pra título, mas ali para as primeiras posições, Libertadores, com certeza deveria estar melhor. O Flamengo fez um primeiro turno excelente. Teve altos e baixos, teve deslizes, mas são 18 jogos, não completou um turno ainda, e 12 vitórias, são 40 pontos. Isso é aproveitamento de time campeão, tá? Isso é aproveitamento de time campeão brasileiro. Não tô falando aqui que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, que o Flamengo já é campeão brasileiro, mas faz um primeiro turno muito consistente em termos de futebol jogado, em termos de resultado. Eu acho que o Flamengo poderia ter apresentado coisas melhores e resultados melhores. A torcida sempre vai cobrar, sempre vai reclamar que é um time que ganha de 5-0 todo jogo. E é um tipo de cobrança que, beleza, faz total sentido por elenco que tem. O Felipe Luiz, como um bom técnico, vem se mostrando como um excelente técnico, né? Mas é um clube, um elenco, um timaço, assim, time titular, time reserva. Que, meu Deus do céu, brigar por título é o mínimo que se espera desse time. Esse time eu acho que vai ganhar um título grande esse ano ainda. Não sei se vai ser o Tetra da Libertadores, se vem um título de Campeonato Brasileiro. Mas alguma coisa eu acho que vem. Um desses dois títulos eu imagino que vem. O Flamengo é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro. É o líder incontestável desse primeiro turno. O Palmeiras ainda tem mais jogos pra fazer, né? Então, enfim, pode alcançar o Flamengo nesse primeiro turno. Só que o Flamengo, mesmo o Palmeiras, se o Palmeiras terminasse em primeiro no primeiro turno,
não apresentou um futebol nem perto do que apresentou o Flamengo. Bola jogada e resultado, o Flamengo fez o melhor primeiro turno do Campeonato Brasileiro até aqui. É o líder merecido, muito mérito. O Grêmio é uma questão. O Grêmio eu coloco no desespero. Talvez mais desespero que o Vitória. Expectativa e realidade. O Grêmio, o único time a perder pro Sport, né? Eu vou falar sobre Sport mais pra frente. Mas o primeiro turno do Grêmio é um primeiro turno de 18 jogos, são 19, eu sei, o Grêmio não completou um turno ainda, mas é essa bagunça, o Brasileirão dos Asteriscos, né? A gente sabe. São 5 vitórias. 5 vitórias. Esse é um número baixíssimo. 20 pontos é uma média de time rebaixado. 20 mais 20, né? Se ele fizer essa exata mesma campanha no segundo turno, o Grêmio faria 40 pontos. 40 pontos é pontuação de time rebaixado. A imensa maioria dos campeonatos tem sido assim. As edições do Brasileirão. Com isso, a gente tem um Grêmio que... Bom, brigar por título eu acho que não, mas o Grêmio tem um time pra almejar coisas maiores nesse campeonato do que brigar contra o rebaixamento. É um futebol muito feio, é um time muito inseguro, muito inconstante. E eu não vejo... Não vou dizer que eu não vejo uma luz no fim do túnel. Não é esse nível de desespero, não é só um milagre. Mas é um time que tem condições de jogar muito mais do que vem jogando. O Grêmio não vem jogando 50%, 30% do que pode. Não é o melhor elenco, não é um timaço, mas não é time para ser rebaixado. 20 pontos é pouquíssimo. Pouquíssimo porque se espere, porque se imagina desse time, desse elenco, investimento que tem. Não é um investimento absurdo, mas é um time que tem condições de brigar por coisas melhores do que rebaixamento. Alô, anunciantes, hein? Estamos abertos a negociações. Podia ser a sua garrafa, a sua lata, o seu copo aparecendo aqui nesse momento do vídeo, um destaque. Então, manda aquela DM, um e-mail, alguma coisa, que a gente está sempre aberto a negociações para anunciantes, para fazer aquela publi no meio do vídeo, interromper o vídeo de quem está assistindo, mas a sua marca vai estar aparecendo aqui com destaque. Com isso, Juventude é o primeiro time que eu coloco no só um milagre. É um time que ganhou do Corinthians, né, com o Carpini. É um técnico de confiança do Juventude, né, um técnico que deu muito certo na Juventude. Mas é um time que... eu não sei, cara. São 17 jogos e 14 pontos. Uma pontuação horrível. São 4 vitórias. Se eu não me engano, ainda é o pior visitante, né? Eu acho que o Juventude perdeu todos os jogos como visitante no Brasileirão até agora. É um time que, assim, nos rebaixados, né? Eu acho que todo mundo coloca já o Juventude. Eu não sei, eu acho que é só um milagre mesmo. O time vai precisar utilizar do Alfredo Jaconi como sua fortaleza, né? O que não vem sendo o padrão nesse ano. E como era o padrão em outros anos, né? O Alfredo Jaconi é um estádio que salvou o Juventude do rebaixamento várias vezes. E nesse ano não tá sendo assim. E precisa jogar melhor fora de casa, né? Precisa jogar melhor fora de casa. Precisa conseguir os empates aí, somar uns pontos fora. Senão vai ser rebaixado. Assim, é sinal de alerta máximo, alerta piscando. É mais do que desespero. O Juventude realmente é só um milagre. Não é um milagre absurdo, né? Aquela coisa do Fluminense de 2009. Mas o Juventude precisa acordar, precisa despertar, porque senão... Série B 2026. O Mirassol eu vou colocar como muito bom. É um primeiro turno que beira o excelente. É um muito bom, melhor que o Bahia. O Mirassol tá à frente do Bahia na tabela? Não. Mas é expectativa e realidade. Um time do interior de São Paulo, com um investimento muito menor que o Bahia. E enfim, um clube pela primeira vez na sua história na Série A, em sexto colocado, 28 pontos em 17 jogos, são 7 vitórias. É um time que brigou muito contra os times de cima da tabela. Venceu com muita autoridade os times abaixo. Se eu não me engano, goleou o Grêmio um 3-0 no Santos, com o Neymar em campo também. Então é uma campanha assim irretocável do Mirassol. Pô, você pensa, um time que vem da Série B, chega na Série A pela primeira vez na sua história,
você acha que é um time que vai brigar pra não cair. Ou todo mundo falava quando o Mirassol subiu, aquele time... Já temos o primeiro rebaixado pra Série B 2026. Um absurdo, né? E não é isso que a gente tá vendo. Não é isso que a gente tá vendo. É um time que tá brigando por Libertadores. Será que o Mirassol vai aguentar esse tranco no segundo turno também? Que é ali onde começa a pegar a diferença de elenco, profundidade de elenco. E o Mirassol, eu não sei se tem essa profundidade toda. Alguma hora eu vou pegar pra fazer um vídeo só sobre o Mirassol. Que forma de comemorar um centenário, né? É absurdo, eu acho que o Mirassol não cai. São 28 pontos, aquela conta de 45, faltam poucos, né? Para o Mirassol se garantir na Série A do ano que vem, que deve ser o primeiro objetivo deles. E, de repente, pô, quem sabe não uma Libertadores, uma Sul-Americana, dependendo de quantas vagas vão abrir para as próximas competições continentais. Mas o Mirassol faz, assim, um primeiro turno louvável. Que projeto incrível. Respeitar processos, né? É sempre bom. Primeiro turno do São Paulo, eu ia colocar como abaixo, mas chegou o Hernan Crespo. O São Paulo com o Zubeldia tava brigando contra o rebaixamento. É claro que começo de campeonato, você vai falar, pô, tá brigando por rebaixamento em 10 jogos de campeonato, mas se eu não me engano são 5 vitórias consecutivas com o Hernan Crespo no comando do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, toda aquela polêmica, né, jogar com um a menos o jogo inteiro, aquela expulsão do Rafael. Mas o São Paulo são 19 jogos e 7 vitórias, 28 pontos. Muito. Não tem como a gente não citar o Hernan Crespo. Mudou esse time, o time com o Zubeldia não ia pra frente, o Zubeldia não tinha mais da onde tirar desse time. E o Crespo arrumou esse time, cara. Fez esse time jogar bola. Ganhou 5 seguidas, pulou ali de 15º, mais ou menos, 15º ou 14º, aquela região ali do Z4. E chegou em 7º. É um time que tá brigando por Libertadores. É um time que almeja outros horizontes nesse segundo turno. Vamos ver se vai manter assim, se vai ter perna, né? Se continuar nessa sequência, não sei até onde pode chegar esse time, né? O Hernan Crespo acertou esse time, ajustou esse time, fez esse time jogar bola. Muito se deve ao treinador, ao novo treinador de São Paulo. Ao novo velho treinador, né? Já conhecido. Mas é um time que saiu da briga contra o rebaixamento para uma briga para a Copa Libertadores. É uma virada de chave assim incrível. O Cruzeiro é mais um que fez um primeiro turno excelente. São 37 pontos em 19 jogos, são 11 vitórias. É um time que tem alguns asteriscos, tem alguns poréns, mas a gente não pode desconsiderar tudo que esse time fez, porque aí fica marcado aquela derrota em casa pro Santos de virada, né, 2-1, e poderia ter deixado o Cruzeiro junto do Flamengo ou mais perto. Só que o Cruzeiro faz um primeiro turno excelente, é um time muito consistente. Leonardo Jardim fez esse time jogar muita bola, organizou esse time. Aquela coisa das chaves do vestiário pro treinador funcionou no Cruzeiro. Eu não sei se imaginavam um Cruzeiro brigando por título. É uma torcida que merece muito, né? Muito tempo de sofrimento na Série B, flertando um pouquinho ali com a Série C. Não acho que o Cruzeiro realmente chegou a brigar contra o rebaixamento da Série C, mas em algum momento na Série B eles viram essa água subindo, a água da Série C ali chegando, e tinha que acontecer alguma coisa. Veio o Ronaldo, aí veio o Pedrinho BH, deu investimento, trouxe jogadores, né? Trouxe um elenco, um treinador, e deixou nas mãos do técnico. E esse time evoluiu muito, esse time tá jogando muita bola. O único ponto negativo desse Cruzeiro é que a gente tá vendo faltar perna. Não sei se é profundidade de elenco, o Cruzeiro não tem a mesma profundidade de elenco do que o Flamengo, por isso que eu acho que vai ser muito difícil esse segundo turno do Cruzeiro se manter nessa briga. Ia me surpreender bastante, porque a gente tem visto o Cruzeiro em vários jogos cansar muito, principalmente no segundo tempo. A gente viu isso contra o Ceará, que perdeu no Mineirão, a gente viu isso contra o CRB. O Cruzeiro fez um confronto de ida e volta muito, muito ruim contra o CRB, e o jogo contra o Santos também. O Cruzeiro amassou o Santos no primeiro tempo. Era pra ter saído ali com 3-4-0. O Santos segurou 1-0, não sei como, e no segundo tempo, quem diria, né? O Santos, com preparo físico, suportou mais o jogo, mais a duração do jogo do que o Cruzeiro, né?
E aí o Santos faz o gol ali aos 41, 42 do segundo tempo e vence o jogo. Então o Cruzeiro é a questão física que mais me preocupa, porque o elenco é muito bom, muito qualificado e o treinador, não preciso nem falar, excelente. Mas é um primeiro turno excelente. Só que me preocupa esse segundo turno com a questão física do time mineiro. O Fluminense é difícil. Eu não sei se é abaixo ou se é aceitável. Eu vou dizer que é aceitável. Mas pior que o São Paulo. Porque é um time que... eu não sei, cara. O Renato Gaúcho melhorou muito esse time quando chegou. E não tô falando nem da Copa do Mundo de Clubes. No Brasileirão mesmo, esse time vinha numa crescente. 24 pontos em 17 jogos, são 7 vitórias. Então não fechou o primeiro turno ainda, mas asterisco sempre. O Fluminense fez uma Copa do Mundo de Clubes histórica, eliminando a Inter de Milão, eliminando o Al Hilal, disputando com o Chelsea, que beleza, aquele jogo realmente o João Pedro acabou com o jogo. Mas é um Fluminense que depois da Copa do Mundo de Clubes parece que definhou, assim, perdeu tantos jogos em sequência, muita dificuldade. E se recupera, né? Venceu o Grêmio e empata com o Bahia num jogaço, 3-3. Um time que eliminou o Inter na Copa do Brasil, eu imaginava um pouco melhor o Inter naquele confronto, mas o Fluminense conseguiu vencer lá e segurar o empate no Maracanã. Eu não sei, cara, é aceitável, mas é quase indo aqui pro abaixo. É um time que não empolga, mas é um time que a gente sabe que tem potencial de fazer e jogar melhor, mas não tem feito isso, principalmente depois da Copa do Mundo de Clubes, que esse time, enfim, muitas derrotas em sequência, bagunçou um pouco. Mas, por exemplo, eu não vejo brigando contra o rebaixamento, eu vejo o Fluminense olhando pra cima. Uma pré-Libertadores, talvez, uma Sul-Americana, mas eu não sei. O Corinthians, o primeiro turno é de desespero. É de desespero pela questão de campo e pela questão institucional. Dentro é uma bagunça e a gente sabe como isso pode afetar dentro de campo. Mais uma vez é um Corinthians que vai, pelo segundo, terceiro ano seguido, pelo menos, ouvir a palavra rebaixamento. Um risco de rebaixamento. Não tô falando aqui que o Corinthians vai cair. Não tô querendo plantar crise no Corinthians, até porque eu nem preciso fazer isso. A gente tá vendo todo o cenário dos bastidores do clube. Só que é um time que vem jogando um futebol horrendo, péssimo. Eliminou o Palmeiras, não sei como, mas amassou o Palmeiras no Allianz Parque. Não foi esse amasso todo pra goleada, mas ganhou. Itaquera ganhou no Allianz Parque, eliminou o Palmeiras, um time assim, os concorrentes ao título, né, do Campeonato Brasileiro. Mas no Brasileirão em si, eu não sei, cara. Eu não posso pôr em desespero completo. Eu não posso pôr em abaixo, porque o Corinthians não tá só abaixo. O Corinthians tem um risco real de rebaixamento. São 22 pontos, 5 vitórias em 19 jogos. O Corinthians já encerrou o primeiro turno. E eu acho que a briga vai ser essa mesmo. A gente sabe o quanto os bastidores influenciam no dentro de campo. Então é perigoso. Pode ser que no segundo turno o Corinthians melhore muito, assim como foi ano passado com a chegada do Ramon Dias, que viu aquela sequência incrível de vitórias e o Corinthians foi para Libertadores. Pode ser que aconteça a mesma coisa? Pode. Mas o primeiro turno até aqui é o desespero. É menos desespero do que Vitória e Grêmio, talvez. Mas a questão institucional puxa muito para baixo. Por isso que eu vou deixar o Corinthians em desespero e não abaixo. Você pode concordar, você pode discordar, mas eu acho que parte até mesmo da torcida corintiana vai entender o meu ponto. É um time que precisa ligar esse sinal de alerta logo. Eu não sei se o Dorival Júnior vai conseguir fazer melhor do que ele tem feito. Copa do Brasil é diferente, né? A Copa do Brasil é com ele. Mas o Campeonato Brasileiro é um risco muito grande. É um risco muito grande. O Palmeiras, mais uma vez, expectativa versus realidade. Eu vou dizer que o Palmeiras tem um primeiro turno aceitável. Quase no abaixo. Em performance, em rendimento dentro de campo, esse time é muito abaixo. Se fosse performance, estaria aqui.
mas os resultados não deixam eu por aqui. Pô, cara, são 17 jogos, 36 pontos, 11 vitórias. O Palmeiras, mesmo com dificuldade, mesmo com futebol feio, mesmo com as críticas ao Abel Ferreira e ao elenco do Palmeiras, críticas válidas, justas, eu não acho que demitir o Abel seja o caminho, é só olhar o mercado, mas é um time que vem jogando futebol muito abaixo, muito feio, eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, e a Libertadores aí pra disputar, mas briga pelo título brasileiro. O Palmeiras abaixo, numa temporada abaixo, briga pelo título brasileiro. Vamos falar o quê? É isso, é um grande elenco, é um dos melhores elencos que o Abel já teve em mãos. O Vitor Roque ainda não consegue deslanchar, né? Às vezes o Flaco Lopes vem exercendo uma função muito mais confiável em termos de gols, de números, não sei se em desempenho, porque o Vitor Roque é muito entrega, ele joga bem, mas não tá conseguindo fazer gol, e ele é o camisa 9, ele tem que fazer gol, foi contratado pra isso, contratação mais cara da história do Palmeiras, e o Paulinho não joga, né? A questão física realmente preocupa, mas é aceitável pelos resultados, cara. O Palmeiras tá em terceiro, tem 36 pontos, o líder é o Flamengo com 40. Eu não posso colocar um time abaixo. É um time abaixo da sua expectativa, é um time abaixo em termos de futebol, mas tá lá brigando por título. Isso é aceitável. A torcida do Palmeiras talvez entenda errado, porque é muita cobrança. É um time que se acostumou a vencer, que se acostumou a liderar o Campeonato Brasileiro sempre, pelo investimento que tem. A cobrança é justa, é válida, é totalmente compreensível, mas eu não vejo dessa forma. O Palmeiras ganha esses dois jogos, 18 e 19, chega a 42 pontos. 42 pontos no primeiro turno não é pontuação de time que vai ser campeão ou brigar ferrenhamente ali pelo título. Mas precisa melhorar. Precisa melhorar e muito. O Santos, cara, o que a gente faz com o Santos? O Santos eu vou ter que colocar em desespero. O Santos é desespero, não é abaixo, cara. Porque melhorou, vem tendo uma sequência de vitórias e algumas atuações boas, algumas nem tanto. Mas é fator Neymar e tudo mais, né? É um time que investiu bastante. Trouxe jogadores caros, principalmente o Roleiser. Eu acho que o Roleiser é a contratação mais cara da história do Santos, né? Tem o Damião, mas aí, enfim, prefiro nem falar sobre isso. E pelo time que tem, talvez não seja um time pra brigar contra o rebaixamento. Talvez seja, mas eu não acho que seja também tipo o nosso time que vai brigar por Libertadores, sabe? É só porque tem o Neymar e tem bons jogadores. Mas eu acho que o teto do Santos é essa Sul-Americana e talvez assim uma pré-Libertadores. Conseguiu uma vitória gigantesca. O Santos venceu os dois líderes, né? O único time que venceu os dois líderes. Ganhou do Flamengo na Vila Belmiro e ganhou do Cruzeiro no Mineirão. É um feito muito difícil, ainda mais com esse time do Cruzeiro. Então o Santos tem os resultados surpreendentes, mas é aquela coisa meio Robin Hood, né? Ganha dos grandes e perde para os times mais fracos. Mas eu não sei. Eu vejo um segundo turno com essa vitória sobre o Cruzeiro. São 21 pontos em 18 jogos, 6 vitórias. Falta o jogo atrasado contra o Palmeiras. Acho que é um jogo na Vila. Só que aquela coisa, né? Santos e Palmeiras não tem sido muito bom pro Santos ultimamente. Eu não acho que o Santos cai. Mas é um desespero no sentido de que se não ficar esperto, pode cair. Porque melhorou muito. E esse time tem um gap para evolução muito grande. Eu não posso pôr abaixo, apenas abaixo. Porque é um time que, principalmente no começo do campeonato, foi um começo patético. Foi um começo terrível. Em termos de gols sofridos. Se você for assistir os jogos, o Santos só não tá pior por causa do Gabriel Brazão. Melhor goleiro do campeonato até aqui. Porque senão era pra esse time estar dentro do Z4, pelo menos. É um time que não tá jogando bem com o Kleber Xavier. Aí vai chamar o Sampaoli, não vai, vem outro, vai demitir o Kleber Xavier. Mas se demitir, quem que vem? Vojvoda? Sampaoli, eles vão aceitar vir pro Santos? Eu não sei, eu acho que não. Então é difícil. Mas eu vejo um Santos ali na zona do desespero. Eu acho que esse time não cai, eu acho que esse time tem um gap para evolução muito grande, mas o risco tá lá. O risco tá lá e o risco é real, é grande. Não tanto quanto em 2023, o primeiro turno do Santos desse ano já é bem melhor. Bem melhor não, vai. São 3 pontos a mais, eu acho. Podendo ser 6. Mas é melhor que o primeiro turno de 2023, onde um time foi rebaixado. Só que é um time que precisa prestar atenção, precisa tomar cuidado, senão
vai cair de novo. Eu não acho que vai cair, mas o risco tá lá, por isso que é desespero. O Sport é só um milagre. Eu só quero falar um pouco sobre o Sport, porque os resultados são péssimos. É uma vitória em 17 jogos. Mas é um time que vem jogando, vem melhorando nos últimos jogos. São aqueles empates, essa sequência de 3 empates e uma vitória. Então o Sport tem 4 jogos sem perder, se você analisar por esse lado. São 3 empates em que o Sport fez bons jogos. O Sport jogou muito bem contra o Vitória. Eu acho que ele buscou um empate, né, se eu não me engano. Um jogo muito bom, principalmente o primeiro tempo excelente contra o Santos. E empata de novo contra o Bahia. Bom time, são bons times. E ganha do Grêmio em Porto Alegre, né? Então é um time que vem jogando um bom futebol. Então tem o torcedor do Sport pode ter aquela luz no fim do túnel. Porque pelo menos tá vendo um time jogar bola. Um time jogar muito melhor. Ou só jogar bola, né? Uma coisa que nem isso tava fazendo. Não tava nem jogando futebol antes. É um elenco bom. É um time que veio da Série B, então a gente imagina que brigue contra o rebaixamento. É esperado. Mas não 9 pontos em 17 jogos. Eu acho que esse começo do campeonato do Sport vai ser determinante para decretar o rebaixamento. É só um milagre mesmo. O Sport vai ter que jogar muita bola. Vai ter que não só jogar muita bola, né? Vai ter que trazer muito resultado. É ponto. Vai ter que pontuar mais. E não cai. Senão vai decretar um rebaixamento que... Vamos lá, já é esperado, né? O Ceará eu coloco abaixo, mas é melhor que o Atlético Mineiro pela expectativa versus realidade. São 18 jogos, 22 pontos e 6 vitórias. O Ceará veio numa crescente muito boa. Desempenho e resultado. A gente imaginava um Ceará muito pior. Mas vem jogando muito bem, cara. Vem jogando muito bem. Não imaginava o Ceará jogando tão bem como vinha jogando, conseguindo bons resultados, principalmente a vitória contra o Cruzeiro, né? É um time bom. É um time bom, só que eu imaginava que o Ceará estaria mais pra baixo. Ali junto com o Vasco, com o Vitória. Mas 22 pontos é uma pontuação ok. Pra quem briga contra o rebaixamento, é uma pontuação que, beleza, dá pra você sonhar. Dá pra você sonhar em ter uma tranquilidade melhor pro segundo turno. Vamos ver como é que vai ser esse segundo turno do Ceará. O Inter eu coloco abaixo. Não é desespero, mas é um time que tava jogando tão bem no começo do ano, no Campeonato Gaúcho. Só que, não vou dizer definhou, nem derreteu, mas é como se fosse isso. Teve uma queda de rendimento e de resultado muito abrupta. Eu não sei se a demissão do técnico vai ajudar em alguma coisa. Eliminação para a Copa do Brasil pro Fluminense machucou um pouco. E tem a Libertadores, perdeu ontem ou anteontem pro Flamengo no Maracanã, mas 1-0, é um resultado completamente irreversível. Mas eu vejo o Inter muito abaixo. Esse time pra mim era pra brigar por título e são 24 pontos em 18 jogos, 6 vitórias. Esse time podia mais, né? O elenco que tem, o treinador que tem, muito bom treinador. Esse time pode muito mais e não vem apresentando em desempenho e em resultado. Caiu muito caiu muito de performance, caiu muito de rendimento mesmo. Eu esperava o Inter bem lá pra cima. Então, pela expectativa versus realidade, é um time que claramente está abaixo. Não é desespero, não acho que o Inter vai cair ou brigar contra o rebaixamento, mas tá por aquela zona ali. O que o elenco pode, pela capacidade do elenco, é um time que pode brigar por Libertadores. Pelo que vem apresentando, é aquela zona ali de Sul-Americano. O Fortaleza é só um milagre. Mais um que é só um milagre. Aí demitiu o Vojvoda, né? Toda aquela comoção. É um time que é uma instituição que errou no planejamento. Claramente. Montou um time que não faz sentido pra Série A e ainda divide atenções com Libertadores. Classificou as oitavas. Mas é um time que infelizmente vai brigar contra o rebaixamento até a última rodada, imagino eu. São 15 pontos em 18 jogos, 3 vitórias apenas, então é muito baixo. Teve o fator de jogar com um a menos, mas tomar uma goleada por 5-0, se eu não me engano, em casa, pro Botafogo também machuca muito, né? Então é um time que, eu não sei, vem muito, muito abaixo do que se imaginava. Então eu coloco em só um milagre também. O Bragantino, eu vou colocar
aceitável. Pelo começo do campeonato que fez. Bragantino a gente via brigando pelo título. São 19 jogos, 27 pontos e 8 vitórias. É um time que começou muito bem. A gente viu o Bragantino e falava, caramba, o Bragantino brigando pelo título, ou pelo menos ali por Libertadores. O Bragantino tá em oitavo. É um time que decaiu muito, são muitas derrotas em sequência. Nessa reta final do primeiro turno, que derrubou muito esse time, eliminado da Copa do Brasil. Então, é um time que vinha rendendo muito bem, mas que eu não sei, alguma coisa aconteceu e esse time derreteu. Derreteu na parte final do primeiro turno. Pode recuperar, pode se esse time conseguir refazer o que fez no começo do primeiro turno, é briga por Libertadores. Então é aceitável, porque eu não imaginava um Bragantino tão bem. Eu poderia colocar abaixo pelo derretimento na reta final do primeiro turno, mas eu não vou fazer isso, porque a gente não pode esquecer o que esse time fez na primeira parte do primeiro turno. O Vascão, hein? O Vascão, eu não vou dizer que é só um milagre, mas é desespero. Só que é o mais desesperado dentre esses. Porque o Vasco é futebol jogado, é desempenho, né? Rendimento, questão institucional. São muitas questões que complicam muito a trajetória do Vasco. São 16 pontos em 17 jogos, aproveitamento de rebaixado, ainda não terminou o primeiro turno. Campeonato dos Asteriscos. 4 vitórias. O Vasco vem jogando um futebol patético. Eu nem gosto de usar muito esses termos, mas é o que eu vejo. Quando eu assisto alguns lances, alguns jogos do Vasco, é meio difícil de assistir. Imagino pra torcida como tem sido também. Vamos ver se melhora nesse segundo turno, nos jogos que faltam do primeiro turno. Só que é um time que tá nessa zona do desespero. E todo ano é a mesma coisa, todo ano é o Vasco ouvindo a palavra rebaixamento, e de novo. É uma instituição que vem normalizando esse tipo de coisa, e uma torcida que não merece passar por isso. Porque é só olhar o que era o Vasco no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 e o que virou o Vasco hoje, né? É um time que tá sempre brigando contra o rebaixamento. Isso virou normal. É sempre dentro da realidade do clube. Então é um desespero. Não acho que seja só um milagre. Só um milagre são os 3 últimos, que eu realmente considero talvez moralmente rebaixados. Mas o segundo turno pode mudar, né? Grandes coisas podem acontecer em brigas contra o rebaixamento. A gente já viu muitas dessas histórias. E o Vasco não precisa de uma dessas grandes histórias para escapar do rebaixamento. Precisa jogar melhor, precisa trazer mais resultados e pontuar mais. Resultado. Desempenho é péssimo, mas esse time pode produzir mais. É um time ok. Não é um time também muito bom, mas não é como se fosse um time horroroso, sabe? O Vasco pode mais. O Botafogo, eu não sei, eu coloco com aceitável, junto de Palmeiras e São Paulo. São 29 pontos em 17 jogos, 8 vitórias. Não finalizou o primeiro turno, porque temos um campeonato dos asteriscos mais uma vez. Só que o Botafogo, pelo que se esperava, né, é um time que ia estar lá no topo, ia brigar pelo título, mas aí desmanchou o time. John Textor negligenciou o começo do ano do Botafogo completamente. Esqueceu, né? E, enfim, das competições iniciais, esqueceu de preparar o time, demorou para contratar, para trazer reforços e treinador, né? Agora com o Ancelotti, esse time parece que deu uma melhorada em desempenho e em resultado, mas é um time que ainda preocupa em questão de briga pelo título, né? Em questão de briga pelo título, eu não sei. Eu vejo o Botafogo evoluindo. Eu vejo o Botafogo com boas condições de brigar por coisas melhores no segundo turno, principalmente o título. Eu acho que é isso que o Botafogo vislumbra. Ou buscar um título inédito da Copa do Brasil, né? Seria algo muito bom para a instituição, principalmente em termos financeiros, né? A Copa do Brasil paga absurdamente bem. Mas é um time que eu acho que é aceitável, cabe bem. Eu não posso dizer que é um primeiro turno muito bom, porque pelo investimento e a qualidade que esse time tem, muito bom seria se tivesse mais pra cima, dentro do que se esperava. Então, pela expectativa que se gerou no Botafogo, em quinto lugar com 29 pontos, é aceitável. Então é isso. Concorda? Discorda da nossa tier list aqui?
Comenta aí. Comenta aqui embaixo o que você pensa, qual seria a sua tier list, quem você acha que fez o melhor primeiro turno e o pior. Eu acho que não é fácil, né? Mas comenta aí o seu time, o que você achou do primeiro turno do seu time. Comenta, eu torço pro Santos e eu achei que o primeiro turno foi abaixo, eu achei que é só um milagre, eu achei que foi excelente, não sei. Comenta aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like pra gente construir juntos uma comunidade, né? Tá só no começo. E, bom, demais recados, acho que eu já passei. Então é isso, ou você monta a sua tier list e marca a gente nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. E é isso, a gente se vê na próxima. Deixa sugestões de vídeos se vocês quiserem ver aqui no canal, ou de tier lists. A gente tem muitas ideias e só falta executá-las. Sejam todos bem-vindos a uma nova comunidade que está só em construção. E até o próximo vídeo.